Boa noite a todos. Que a paz do Divino Mestre, o amor de Cristo esteja com todos nós. Para darmos início ao trabalho dessa noite, vamos convidar a nossa irmã para a leitura do exórdio. Deus nos guia sempre, damos a orientação da nossa vida, mas precisamos ser receptivos para ouvir a sua voz, sabendo interpretar através das circunstâncias que servem nossas vidas, levando-os ao maior progresso espiritual do nosso ser. Procure meditar silenciosamente para ouvir a voz de Deus, que o guia e jamais abandonará. Aqui, era mensagem: procure meditar silenciosamente para ouvir a voz de Deus. Então, pegando essa frase do exórdio, vamos elevar o nosso pensamento ao Divino Mestre, ao nosso Pai infinito e amor e bondade. Senhor, que tem nos assistido e nos amparado ao longo de nossa existência, que tem nos direcionado os frutos de amor e de caridade, que pedimos ao Pai, que os trabalhadores da seara do Cristo possam nos assistir e nos orientar no trabalho desta noite. Que todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, recebam da espiritualidade a assistência necessária, os fluidos benéficos, que tragam calma ao espírito e trazem fortalecimento à alma. Que Maria de Nazaré nos ampare e nos assista. Que a nossa irmã Maria Sérvia possa transmitir a palavra do Divino Mestre, que seja absorvido por todos, encarnados e desencarnados. Que a paz e o amor de Cristo esteja com todos nós, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos chamar a nossa irmã Julieta, a leitura do Evangelho. Leitura do Evangelho. Que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita. Fazer o bem sem ostentação. Tome cuidado para não fazer suas boas obras diante dos homens, para que elas não sejam vistas por eles, porque assim não serão recompensados por Deus. Quando derem uma esmola, não façam alarde, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem honrados pelos homens. Em verdade, eu digo a vocês que eles já receberam a sua recompensa. Quando derem uma esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a sua mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e Deus, que vê o que se passa em segredo, os recompensará. Mateus 6, de 1 a 4. Assim seja. Assim sendo, vamos convidar a nossa irmã Maria Sérvia para o trabalho desta noite, que a espiritualidade esteja nos assistindo, nos amparando nesse trabalho. À vontade. Então, o tema: relação familiar e aprendizado. Ok? Boa noite a todos. Agradeço desde já o convite da casa para ter a oportunidade de dizer algumas palavras sobre o Evangelho aqui, e principalmente a presença de todos os irmãos nesta noite, encarnados e desencarnados. Eu escolhi, pode-se assim dizer, o tema da relação familiar e os aprendizados que essas relações trazem para a gente. Quando a gente for raciocinar dentro do Evangelho sobre a relação familiar, a gente primeiro tem que entender o que é a família.
Que família a gente está trazendo aqui? A família não só vai, a gente vai ouvir a palavra pai, a palavra mãe, mas a gente vai abrir um pouquinho a mente para as diversas famílias que são organizadas. Quem é essa família? Meu pai, minha mãe, pode conter meus avós e eu, pode conter tios e eu, pode ser famílias geradas de diversas formas. Pode ser que você tenha ganhado uma família por ter sido adotado, pode ser que você tenha escolhido uma família através de amigos da sociedade, de amigos de trabalho. Pode ser que a gente precise olhar também para a nossa família espiritual, porque a gente não veio só, também a gente não vai voltar só. Então, todas essas relações serem levadas em consideração e o que isso pode nos trazer de aprendizado enquanto nós estamos nesse processo de desenvolvimento aqui na Terra. Começo pelo capítulo 14, onde diz assim: honrai a vosso pai e a vossa mãe. A maior parte de nós aprende muito esse mandamento nas bases católicas de uma maneira muito arraigada, muito forte. Então, quando a gente fala aqui em honrar a vosso pai e a vossa mãe, e a família que a gente ganhou desta vida, ou que a gente escolheu, a gente vai entender o que é essa honra. Dentro desse capítulo 14, ele trata da piedade filial. No item 3, o mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, ela é uma consequência da lei geral de caridade e do amor ao próximo. Visto que eu jamais vou poder amar o meu próximo, ou ter a caridade pelo meu próximo, se eu não consigo ter isso na primeira sociedade, que é a família, aquele seio no qual eu cresci. Então, se eu não tenho a honra ali, o respeito ali dentro daquela sociedade, eu não posso amar melhor ou mais o próximo que está fora dela. Quando tem esse termo, honrai, quer dizer que isso é um dever a mais para com eles, da piedade filial. Deus, dessa forma, quis mostrar que ao amor se deve juntar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência. O respeito não só é você chegar e, por exemplo, pedir as normas práticas da sociedade de boa convivência, de disciplina, mas às vezes o respeito é a gente apenas escutar o que aquela pessoa, que aquele familiar nos traz e a gente silenciar, ouvir. O respeito às vezes está no silêncio, o respeito às vezes está em acrescentar o que ele fala, o respeito às vezes está em até discutir o tema que ele traz para a gente. Mas a gente vai observar aqui, nessa parte de honrar, que a gente vai um pouquinho além. As atenções. Quando a gente vai ter atenção nas relações familiares, entre irmãos, pai, mãe, avós, tios, primos, que atenção você vai dar? A atenção é o bom dia? Será que a gente está dando bom dia? Desejando bom dia para o desenvolvimento daquela pessoa? Será que a gente está só pedindo a bênção? Bênção mãe, bênção pai, bênção avô, bênção avó. Você abençoou sua mãe, seu pai, a sua avó, seus filhos? Então, mãe, que você tenha um dia abençoado, que você seja abençoada pela sua vida no dia de hoje. Então, que atenção a gente está tendo com os nossos familiares? A submissão. Quando vem essa palavra submissão, ela quer dizer que a gente tem que ter disposição a obedecer. Geralmente os nossos familiares, eles vão ser mais velhos do que a gente. Alguns de idade mediana como nós, e outros mais jovens. Mas a gente tem que observar até que ponto
a gente consegue obedecer esse familiar, a ordem desse familiar. Quando se fala da condescendência, é quando a gente é tolerante e flexível com a postura daquele familiar. Tem uma hora que a gente vai receber uma ordem, não interessa a idade do nosso pai, da nossa mãe, do nosso tio, a gente vai receber uma ordem e a gente vai raciocinar se vai obedecer ou não àquela ordem. E tem uma hora que você vai raciocinar se você vai ser tolerante, ou seja, receber a ordem e executar mesmo que você não aceite. Se você vai ser flexível, você executa a ordem que você recebeu, mas você também toca no assunto sobre alguma coisa que você não concorda. Quando a gente fala dessas relações, nem sempre a gente é obrigado a concordar. Respeitar é um item, aceitar é um item, mas não quer dizer que a gente concorda. Dentro dessas relações, a gente tem que entender que entra o livre-arbítrio. Para que a gente possa ter uma vivência familiar, uma relação familiar, primeiro vem o meu eu, como este meu eu tem crescido espiritualmente, quanto é que eu já sou tolerante e flexível comigo para que eu possa ser com o próximo. Porque senão a gente vai perceber que vai ter oscilações nessas relações e pode vir a ter desgastes e até quebra dessas relações. Então a gente sempre tem que entender que veio naquela família ou escolheu aquela família de amigos, etc., para que a gente possa primeiro se autopolir, se autoeducar, para que depois eu possa fazer o melhor possível quando tiver com a relação com o próximo. O que implica a obrigação de cumprir-se para com eles, de modo ainda mais rigoroso, tudo que a caridade ordena em relação ao próximo em geral. Nesse mesmo capítulo, a gente encontra um item que fala a ingratidão dos filhos e os laços de família. No item 9 diz assim: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Então, às vezes a gente não percebe que a gente não foi flexível, não foi tolerante, não foi obediente, porque o problema não estava na ordem que o outro deu, na solicitação que o outro precisa, mas a gente, o meu eu, ele não está maduro o suficiente para que eu abandone o egoísmo e faça plenamente o que aquela pessoa possa vir a necessitar. Quando a gente deixar essa vida, essa matéria, essa carne pesada, for para um plano mais fluido, mais leve, a gente tem que entender que o Espírito ele vai levar consigo as ilusões que aqui ele gerou, que são as paixões, ou as virtudes, que foi o desenvolvimento que ele foi aprendendo desde o nascimento até o seu último suspiro. A sua natureza, ela vai se aperfeiçoar no espaço ou ela vai permanecer parada. Depende do quanto que eu quero viver aquela relação, o quanto eu estou aberta para me modificar como que o outro reage a mim e como eu reajo a ele também. Ou a gente vai ficar parado quando a gente fizer a nossa passagem até o momento que a gente aceitar as relações que a gente deixou aqui, fazer os perdões necessários para que a gente receba a luz divina que a gente buscou tanto e não conquistou na vida aqui presente. Para chegar a Deus, só há uma senha, a caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Vamos ter por um exemplo as relações de pais e filhos, encarnados de início. Muitas vezes, os nossos pais eles foram criados em momentos que são diferentes dos nossos. Então, nós não vamos compartilhar das mesmas ideias, do mesmo afeto, sim,
das ideias, nós somos diferentes. Mas, se a gente botar mais ou menos na balança, quem vai ter mais consciência, um pouco mais de maturidade para os dias atuais? Os seus pais que nasceram em um outro tempo, teve uma outra educação, muitas vezes mais rígida, ou você que já vive um novo tempo e já tem uma educação mais flexível? Lembra das atenções? Lembra da tolerância? Lembra da obediência? Então a gente tem que ser flexível nesse item para que essa diferença de gerações a gente possa ter ganhos, ter proveitos e não ter atritos. A gente também observa, em relação à parte dos órgãos, que às vezes eles são gerados por coisas muito simples. As discussões do dia a dia do nosso lar, às vezes foi porque quebrou um prato, às vezes foi porque alguém não ajudou a arrumar a casa, às vezes por uma comida que não gostamos. Gente, quando a gente faz a passagem, e às vezes chegam pessoas tão doloridas porque perderam seu filho, ou porque perderam sua mãe, aí vem a dor do por que eu não fiz isso quando eu estava presente ao meu lado. Então as relações vêm ser chamadas agora, o aprendizado para o agora, para que quando eu fizer essa passagem espiritual, eu tenha o mínimo de arrependimento possível. Eu posso dizer à minha mãe hoje, por mais rígida que ela seja, eu amo ela agora, que eu obedeço e que eu tento ajudar ela dentro do meu entendimento, dentro do entendimento dela, agora. Ao meu pai, do mesmo jeito. Às vezes, os pais são tidos como as figuras mais difíceis de lidar. Porque nós somos uma sociedade paterna e o pai vem realmente para impor regras, normas, para que a gente tenha uma boa socialização. Quantos de nós, às vezes, esquecemos de dizer, esquecemos não, apenas não temos magoado porque não geramos, de dizer aos nossos pais, ou a qualquer figura masculina que traga essa representação para você, aos nossos avós, aos nossos tios, que o amamos, que os amamos. Não temos esse ato. A gente às vezes é mais aberto às nossas mães do que aos nossos pais, aos nossos avós, aos nossos tios. Como se a palavra amor fosse uma palavra feia, nos trouxesse vergonha. Amar agora não é vergonha. Perder a oportunidade do amor presente nessa vida que passa rápido, como o tempo de um relógio. Aí sim, custa caro, dói, foi insuficiente. E às vezes a gente vem para tentar transpassar o aprendizado aqui, através do atendimento do hospital, em várias circunstâncias. Mas que a gente comece a se alertar para o momento de agora e não perda mais tempo. Nesta vida, pelo menos não. Até que a gente possa encontrar o nosso ente em qualquer instância e a gente possa ser de ter boas relações. Dentro do capítulo 12, diz assim: se alguém vos bater na face direita, apresenta-lhe também a outra. No item 8, fala sobre os preceitos do mundo, sobre o que convencionou chamar de forma de honra. Às vezes a gente entra muito em atrito em casa, porque você tem a sua opinião e você é firme na sua opinião. Seu pai também é, sua mãe também é, seus avós são mais ainda. Eles é que foram criados com esta palavra de honra mais do que todos nós juntos. Então, quando a gente vem contestar essa parte, a gente acaba gerando aí uma suscetibilidade, uma fragilidade sombria, nascida de onde? Do nosso orgulho. A gente não quer perder o poder da nossa palavra ou da nossa ação. Então, a gente acaba de dar geralmente a exaltação da nossa personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra. Então, às vezes, o seu pai, sua mãe, o seu colega que você escolheu como irmão, lhe reclamou, lhe orientou algo, você não gostou, e às vezes você responde ali na bucha.
não percebeu que você poderia ter ouvido, se não concordou, se não gostou, se o sangue está quente, a gente fica em silêncio, observa, deixa a pessoa se expressar, e no momento que um dos dois se acalma, a gente chega e coloca o nosso ponto de vista também. Não deixou de ter honra por isso. Não deixou de ter a palavra, nem a personalidade. Uma ofensa, uma outra ofensa. Gente, é por isso que boa parte do mundo está em guerra. Porque a gente não perdoa as ofensas simples de dentro de casa. Imagina as mais complexas, que divergem em línguas, que divergem em teores religiosos, em teores financeiros. Se a gente não consegue estabilizar a primeira sociedade, que é a nossa família. O que é tido como justiça para uns, cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Então a gente tem que começar a raciocinar essas relações. Veio Cristo e disse: retribui o mal com o bem. Se eu não posso naquele momento fazer o bem, eu tento me recolher ao dentro de você, ao meu pensamento, ao meu silêncio, para não provocar um novo mal, aumentar o atrito. Mas sempre que possível, porque lembre-se que eu falei no início, que as famílias, as relações familiares não só são dentro de casa. Você pode ter criado, você pode ter escolhido. Tem gente que ganhou uma família, tem gente que era órfão e foi adotado, e foi criado dentro daqueles preceitos. Tem gente que não tem nem pai, nem mãe, nem parente, mas escolheu uma coleção de amigos, e a gente tem que ter o mesmo amor ali, o mesmo amor fraterno, o mesmo amor familiar ali, e a gente tem que ter cuidado em fazer o bem e não revidar o mal com o mal. E disse ainda: não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater uma face, apresentai-lhe a outra. Preste atenção nessa frase. Jesus não disse que é para um bater na cara do outro, depois virar e bater de novo. Ele está fazendo um alerta. Essa era a palavra que o pessoal entendia no tempo dele. E a família dele era tão grande quanto. Os irmãos que ele falava, que vocês vão ver numa passagem no Evangelho, na Bíblia, diz assim: vai alguém para Jesus, os teus irmãos, tua mãe e teus irmãos estão esperando. E Jesus pergunta: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? As nossas relações familiares são maiores do que a gente pensa. Então, a nossa mãe e os nossos irmãos aqui, no tempo de Jesus, era Maria, mas eram seus primos, eram seus outros parentes, era a família que ele tinha. Então, ele disse também que os apóstolos e aquele povo que estava escutando ele era sua família. É isso que ele veio organizar aqui. Quando disse para oferecer a outra face, o que é que ele veio esclarecer? Que ao orgulhoso, esse preceito vai parecer uma covardia. Então, se eu tenho meu orgulho ferido, eu não vou oferecer a outra face, porque vai ferir meu orgulho. Eu não vou dar outra face para ninguém reclamar comigo de novo, ninguém discutir comigo de novo, ninguém divergir de novo. Pois ele não compreende que há mais coragem em suportar o insulto do que em se vingar. A gente, no momento que bate boca com aquele familiar, a gente baixou a frequência energética da casa e deu oportunidade para outros espíritos que estão próximos chegar e criar, induzir para mais atritos e vir aquela bola de neve. E é filho que sai de casa, e é pai que deixa de falar com o filho, e são filhos adolescentes, pois eu trabalho na parte da saúde, tenho observado isso, que fogem de casa por não escutar a palavra do pai e da mãe e ficam perdidos 3, 4 dias no mundo, com a violência que nós temos aí, e os pais loucos atrás. Então, nem tudo que o nosso familiar diz é nos castigando, é nos machucando. Às vezes é apenas o jeito dele para nos conduzir ao melhor caminho. Porque
foi assim que ele aprendeu. Cabe a nós também sermos mais flexíveis para interpretar, receber e praticar da melhor forma aquele cuidado. Não se deve pagar o mal com o mal, porque o homem deve aceitar com humildade tudo quanto possa abater o seu orgulho, que haverá mais glória para ele em ser ofendido do que ofender, em suportar pacientemente a injustiça do que em cometer ele mesmo outra injustiça. Que mais vale ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar. Vou dar alguns exemplos aqui, que às vezes a gente esquece do nosso dia a dia. Às vezes, o pai e a mãe têm vários filhos. Dizem que uma mãe é para 1000 filhos e 1000 filhos não é para uma mãe nem para um pai. Uma coisa que vocês vão começar a ver as divergências é quando o pai e a mãe começam a ficar idoso. Tem filho que tem mais recurso e tem filho que tem mais tempo. Em vez da gente dividir as atribuições e todo mundo fazer um pouco do seu papel, a gente às vezes acaba jogando a responsabilidade no outro, não tem tempo, etc. E o seu orgulho continua alimentado, esquecendo que o seu pai e sua mãe ou outro familiar está necessitando da sua ajuda. Se eu, filho, não tenho condições financeiras, eu posso doar o meu tempo, eu vou doar o meu tempo para levar no médico, para estar do lado, para fazer uma refeição, para ajudar no banho. É o que eu posso fazer. E vamos supor que tem aquele irmão que realmente assumiu os cuidados. Só que ele, às vezes, é provedor demais. E ele se agarrou com unhas e dentes ao cuidado. Nem sempre ele deixa você chegar para ajudar também. Porque às vezes ele tem medo de ter a perda do pai ou da mãe rápida e ele achar que a falha foi dele. Então, às vezes, a gente não observa que os atritos estão aí na divergência do medo, do raciocínio. Ao pai e à mãe é de todos daquela família. Não interessa quem tem mais atitude em determinado momento. Eu posso não ter naquele momento, mas mais na frente eu posso ter. E ainda vir até a cuidar desse irmão. E naquele momento ele estava agressivo, com palavras doloridas, magoado de alguma forma, com medo, e eu não compreendi, eu não percebi, eu não vi. Porque eu estava só com o meu orgulho ferido, achando que ele estava me afrontando, desde que às vezes ele está pedindo socorro também, porque ele não sabe lidar com aquela situação. No capítulo 15 do Evangelho, diz assim: fora da caridade não há salvação. Agora, pois, permanecem essas 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade. Mas, dentre elas, a mais excelente é a caridade. Segundo Paulo, o apóstolo Paulo, no Coríntios 1, no versículo 13, capítulo 13, versículo de 1 a 7 e o versículo 13. No item 7, Paulo diz assim: Paulo compreendeu de tal modo essa verdade que disse: ainda que eu falasse a língua dos anjos, que eu tivesse o dom da profecia, que eu penetrasse em todos os mistérios, que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar as montanhas, se eu não tiver caridade, nada sou. Dentre essas 3 virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade até acima da fé. Você vai ter fé no que você não ama? Eu acho difícil. Geralmente a nossa fé maior é no que a gente se doa plenamente, transpassa. Você consegue receber a energia do que você mais ama ali. Faz mais, define a verdadeira caridade. Mostra
não só como beneficência, como também no conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade, na benevolência para com nós. Essa é a caridade que Cristo veio ensinar. E essa é a caridade que a gente deve ter nos momentos de conflitos dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, que também é uma família que a gente está ali vivendo temporariamente ou permanentemente, dentro dos nossos estudos, que às vezes é da escola aprendendo, que a gente fez a família daquela série. No capítulo 9 diz assim: bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, os espíritos da segunda instrução. A paciência também é uma caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Todavia, existe outra muito mais penosa e, por conseguinte, muito mais meritória: a de perdoarmos aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para provarem a nossa paciência. Então a gente precisa da caridade para ir alimentando essa sementinha, igual a sementinha de feijão, que vai brotando até criar o pé e dar os frutos. A paciência através da caridade. Se você não tiver caridade com seus familiares, que paciência você vai ter quando as coisas não estiverem como você acha que devem ser? As coisas não são como a gente acha. As relações, principalmente as familiares, que são as mais pesadas, até quando a gente perde um ente. Vamos supor que eu tenha perdido meu pai ou minha mãe e não tenha finalizado essa relação em vida de maneira positiva, ou não dê essa atenção que eu falei no início com mais propriedade. Quando a gente vem aqui fazer o acompanhamento, existe um peso do karma que a gente gerou, mas no sentido do arrependimento. Eu podia mais, eu devia mais, eu quero mais. Não é porque fez a passagem que você não deve amar. Não é porque que fez a passagem que você não deve perdoar. Porque às vezes o espírito que está lá, um dia lhe aguardando, ele só está esperando esse perdão aqui, dentro do seu ser. Para que ele descanse, para que ele evolua, para que ele eleve o seu espírito nos estudos onde ele estiver. Obediência e resignação. A doutrina de Jesus ensina em todos os seus pontos a obediência e a resignação, duas virtudes companheiras da doçura. A obediência é o consentimento da razão. A resignação, ela sustenta ou aguenta uma adversidade sem se opor, conformado. Um exemplo, você tem um pai ou uma mãe que já está na cama. Então a gente obedece até mesmo a leis sociais de cuidado. Então a gente está lá prestando o cuidado e tem a obediência àquela vigilância. Mas, será que a gente está usando aí a resignação? Porque o trabalho não é fácil de cuidar de um idoso, de cuidar do acamado, de cuidar de uma criança com deficiência. Será que você está aguentando, conseguindo aguentar aquele transtorno, aquele momento de dificuldade, aquele momento que lhe traz tanta perturbação mental, tanto cansaço físico? Você está aguentando viver aquilo? Você está entendendo o que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Eu estou sendo
provado para ver até que ponto eu dou graças a Deus por aquela evolução. Não quer dizer, ninguém nunca disse que seria fácil, mas também não disse que não é necessário. Nada nesta vida por acaso, e muita coisa nós mesmos escolhemos para aprender. Quando estiver difícil, nas suas situações, você entenda, inspire um pouquinho. Meu Deus, o que é que eu ainda não consegui aprender? O que eu ainda não consegui ver? O que eu ainda não consegui ouvir? Perdoar para viver melhor. E nas relações mais conflituosas, eu quero que vocês prestem atenção aqui que a gente obedece. Até o momento que existe coerência, não existe risco com o outro. Vocês concordam? Não pode ter risco nem para mim, nem para o outro. Você não vai obedecer um mandato de um idoso se você está vendo que ele vai ter outro risco. Isso, e assim sucessivamente. E ter resignação, se lembra que a gente estava falando que às vezes tem uns filhos tomam mais conta do que outros filhos? Então vem aí até que ponto você vai fazer o seu papel, tomar conta do seu familiar, aquela família que você escolheu, a família que você nasceu, de uma maneira conformada. Então você tem que chegar e pensar no seu bem-estar. Se você adoecer, você cuida? É dois doentes. Então tem uma hora que a gente tem que ver como é que nós estamos e se a gente precisa de socorro também. Mesmo que o outro irmão não faça o tanto que eu faça, por favor, você pode hoje, somente por uma hora, fazer esse cuidado. Muito obrigado. Às vezes o seu irmão só queria que você pedisse ajuda. Ele não sabe, ele não vai adivinhar, ele acha que você está aguentando tudo. Se está feito, ele não vai fazer de novo, de maneira nenhuma. Mas você vai cobrá-lo, porque você está exausto, e daí vem os conflitos. E uma coisa que a gente tem que entender é que as duas, tanto a obediência quanto a resignação, elas constituem forças ativas, porque carregam o fardo das provações, que a revolta insensata deixa cair. Então, a gente sempre vai estar, de alguma maneira, revoltado dentro dos nossos processos. Não é simples passar por eles. O covarde não pode ser resignado. Ele vai fugir, ele vai se esconder, ele vai estar o mais longe possível. Do mesmo modo que o orgulhoso e o egoísta não podem ser obedientes. Eles vão escutar a ordem, vão fingir ouvir do mercador e vão sair pela lateral. Então, aí a gente começa a observar como é que nós estamos maduros e como o próximo está. Mas dos dois, a quem interessa mais? Ao próximo estar maduro ou a mim? Está evoluindo espiritualmente? A mim primeiro. Porque esse espírito aqui eu não posso compartilhar com o irmão. Eu posso compartilhar experiências com eles. Mas o meu caminho, o caminho que eu escolhi, que eu preciso aprender, eu mesma que tenho que viver. O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz assim: a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Por isso que às vezes a gente tem familiares que não aguentam o rojão e acabam ceifando a própria vida, o que traz situações muito piores para ele, uma escuridão e um processo aí muito delicado, e também traz para a gente, porque a gente de alguma maneira se sente culpado, se sente com remorso, porque que a gente não tentou ajudar.
Às vezes está faltando diálogo, mas um diálogo com flexibilidade e não com a rigidez que a gente está acostumado. Um diálogo com perdão. E quando não existe o diálogo de maneira nenhuma? Se você é permitido estar em silêncio e estar próximo, sua presença ali já é uma ajuda. Se nem estar próximo não lhe é permitido naquele ambiente, cadê suas preces? Ajudam e muito. Ajudar a acalmar o irmão que está ali perturbado sem saber tranquilizar dele, ajuda mais. Ajuda a acalmar o doente e a sanar as suas doenças também. E ajuda você a se fortalecer e amadurecer para viver aquela experiência. O que eu trago hoje para vocês são apenas alguns traços que eu tenho vivido nos últimos meses. Minha família é uma família criada rígida, dentro da obediência cega e plena. Só que são filhos adultos cuidando de pais idosos e às vezes doentes, que as pensam extremamente diferentes. Lógico que a gente vai discutir, vai ter os conflitos, mas a coisa que eu mais aprendi, e foi por isso que eu cheguei aqui de volta, eu já fiz acompanhamento em outro hospital, onde estavam as maiores dificuldades. Quando surgiu um atrito, uma divergência, um confronto em mim. Primeiro item mais difícil, não responder na hora que o sangue está quente. Procurar sempre estar perto de alguma forma, contribuir com o mínimo que seja. Mas vocês já perceberam que a gente não consegue ajudar quem não quer ser ajudado? Então tem uma hora que há o afastamento. Então às vezes o que é que nos resta? Eu estou longe, mas eu não estou morta. E mesmo que estivesse morta, eu estaria orando. Eu estaria em preces pelos que necessitam. O que eu trago para vocês, não percam tempo. Quando às vezes vocês vão passar pelo médico ou pela triagem, o que eu mais escuto no período que estou aqui é: meu filho era assim, minha mãe era assim, sinto falta disso. Não sinta falta. Viva enquanto pode. Viva suas lembranças, mas não deixe também de fazer suas preces, porque Jesus já se foi. Ela recebe do mesmo jeito através do anjo que guarda. Não perca esta vida com coisas fúteis. Que assim seja. Muito obrigada a todos. Mais um estudo é trazido a esta casa que deixa reflexão para a gente. O tema abordado pela irmã foi interessante, porque às vezes nós, como seres humanos, como família, como unidade, como projeto de Deus, que a família é um projeto de Deus. Isso aí é legal, não é, digamos assim, por acaso que se formam esses grupos familiares. Nós já nos perguntamos: por que eu estou nessa família? Será que eu estou na minha família? Eu caí de paraquedas? Será que eu vim por coincidência do acaso, ou eu vim por um projeto, por um grupo familiar que eu mesmo escolhi, já no plano reencarnatório? Fazer parte deste grupo, nos ajudarmos mutuamente, resolver algumas pendências que ao longo das reencarnações ainda não foram resolvidas, porque aquele irmão que dá trabalho, aquele filho que
requer tanto cuidado, tanta atenção, né? Aquele pai que precisa de tanto carinho, de tanto, né? Tanta ajuda também, porque essa célula familiar funciona desta maneira, né? Tem um propósito, tem um objetivo. A família, né, que a irmã muito bem frisou quando Cristo, né, foi pergunta, disseram que sua mãe e seus irmãos estão aí. Ele disse: quem são minha mãe e meus irmãos? Porque além da célula familiar do lar, também tem a célula familiar geral, porque somos irmãos também. Como ela também citou a questão da caridade, né? A caridade, que é uma das máximas do Espiritismo, né? E diz que fora da caridade não há salvação. Não foram os espíritas que criaram essa frase, né? Essa frase é do tempo ainda do cristianismo primitivo, né? A necessidade de se amparar pessoas necessitadas através da caridade. Outra observação que a irmã fez, muito valiosa, que a caridade material, esta é a mais fácil de fazer ou de justificar não fazê-la. Porque se eu tenho condição, eu posso fazer. E se eu não quero fazer, eu posso dar desculpa. Não, eu não tenho. Eu não posso ajudar, né? Ela é fácil de fazer e não realizá-la também, né? Mas aquela caridade de acolhimento, aquela caridade de amparo, né, Marcelo, você falou, né, de ouvir, de emprestar o ombro, de acolher, né, de cuidar, né, dos entes queridos, né? Tanto pode ser dentro da célula familiar nossa, como da célula familiar de um modo geral, que é esse grupo maior, né? Porque muitas vezes, né, Deise, nós falávamos a família centenária, né? Não é à toa que se juntam um grupo de religiosos em um determinado tempo, né? Como se junta espíritas nesta casa, se junta católico na igreja católica, se junta evangélico nos tempos evangélicos, né? Tem um propósito, né? Cada um na sua compreensão, cada um, né, na sua evolução espiritual do seu entendimento, né? Mas o objetivo, né, e o autor da criação em si, ele tem resposta para essas perguntas que nós ainda não sabemos, não é? Então, parabéns, Marcelo, por essa palestra. Vamos dar alguns avisos, né? A Casa de Oração do Centeio Divina, né, ela funcionando com atendimento do Hospital Espiritual nas quinta-feiras e aos domingos. Domingo também haverá atendimento espiritual, né? Dia 11 não, dia 25, normal. Não, agora é carnaval de Festa da Fé, porque está com 15 dias, mas foi interrompido domingo por questão das folias, né, dos festejos carnavalescos. Mas no próximo domingo, né? Dia 25, dia 25, normal. A Casa de Oração também, ela tem um grupo de estudo para aqueles que desejam conhecer melhor a doutrina espírita. Na quarta-feira nós estudamos o Livro dos Espíritos. É uma obra que, com mais detalhes, de perguntas e respostas, perguntas elaboradas por Allan Kardec e respondidas pela espiritualidade, né? Então, nas quarta-feiras, 8 da noite, nós nos reunimos aqui, e quem estiver interessado, mesmo aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, sejam bem-vindos, né? Fiquem à vontade. Nós estamos aqui de portas abertas e de braços, né? Não só portas, braços também para recebê-los, né? Uma vez por mês, a Casa de Oração tem um trabalho que eu acho magnífico, que é a campanha do Cristo. Não é feito só nessa casa. Todas as casas espíritas, né, Deus? Meu irmão? Tem esse trabalho, a campanha do Cristo.
Para que é feita a campanha do crime? Pessoas são assistidas, famílias são assistidas. No caso de nossa casa, 35 famílias, com cesta básica. E essa campanha, né, que a equipe sai do bairro escolhido previamente, pedindo gêneros alimentícios para compor estas cestas. Né? É um trabalho onde se exercita a paciência, a benevolência, né? A calma, né? Que é muito gratificante. Né? Só quem participa desse trabalho é que pode avaliar melhor como é bom você fazer esse trabalho. Né? Então, em seguida, assim que terminarmos esse trabalho de hoje, será aberta a Câmara de Passe. Aqueles que desejarem receber o passe magnético permaneçam em seus lugares, serão convidados para essa assistência. Né? Então, vamos elevar o nosso pensamento para a conclusão desse trabalho com a prece final. Senhor, Pai de infinito amor e bondade, te agradecemos, ó Pai, pela assistência, pelo amparo, pelo acolhimento que nos concede. Senhor, sabes das nossas fragilidades, como ainda dependemos do teu auxílio e da tua caridade, do teu amor e da tua compreensão. Através dos Espíritos que a serviço do Cristo, assiste esse povo espiritual, que derrame sobre todos aqui presentes frutos que beneficiam, que iluminam, que transformam o perispírito e o nosso entendimento. Que o amor de Maria de Nazaré nos envolva e que a paz do Divino Mestre nos acolha hoje e sempre. Que assim seja. De Lúcia. A netinha, né? De Sabrina, né? Tá com quanto? Vai dar, né? Já tá grandinha já, né? Fazendo vovó de besta. Vovó? É. Com certeza. Ela está trabalhando fora. Trabalhei no chapéu, hoje mesmo ela está trabalhando. Aí ela dorme lá em casa. Exato. Mas é bom demais, né? Para criança, cada com criança. Cada que tem criança, Deus visita todo dia. É verdade. Pois é isso. De lembrança, a Débora e a Sabrina. Viu? Tá, joia.